Religiões mundiais e salvação. Revelação geral e especial fora do cristianismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos o estudo de um dos artigos do livro Teologia e Metodologia da Missão, editado pelo pastor Elias Brasil. Estamos trabalhando aqui um artigo do Ángel Manuel Rodrigues, que foi o diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral. Bom, nesse vídeo eu vou tratar de uma parte um pouco mais extensa do que tratei nos vídeos anteriores, então vai ficar um pouquinho maior. E também eu vou precisar comentar menos e ler mais. Então espero que não seja chato para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos lá ver o que o Ángel Manuel Rodrigues tem para nos dizer. Ele diz assim: até agora, nossa ênfase principal tem sido o conhecimento de Deus e a soteriologia que chegou até nós através da revelação especial de Deus dada a seu povo através dos profetas, através do seu Filho e dos apóstolos. O Espírito preservou a revelação para nós na Escritura. Ali Deus revelou o plano divino para a salvação da raça humana de uma maneira inigualável. Fora da Bíblia, ninguém nunca encontrará uma exposição tão clara e penetrante da intenção divina manifestada a nós através do Filho de Deus. Sendo assim, pode-se concluir que o conhecimento é indispensável no processo da salvação. Através da revelação especial preservada nas Escrituras, Deus nos tem provido abundantemente das profundezas de sua sabedoria, mas nem todo mundo no planeta teve acesso ao corpo de revelação. Bom, em geral eu concordo com os tópicos colocados aqui pelo Ángel Manuel Rodrigues, da forma como ele coloca, a não ser no ponto de que o conhecimento é indispensável no processo da salvação. Se a gente for tratar um conceito como esse no sentido absoluto, quem nunca conheceu sobre Cristo não pode ser salvo. Inclusive, quem morreu criança, né? Na infância, na primeira infância e tal, também não pode ter sido salvo porque não atingiu a maturidade mental para digerir o conhecimento aí, supostamente necessário para a salvação, indispensável, né, é a palavra que ele usa. Então eu vejo que é o seguinte, a gente pode dizer que o conhecimento ele é extremamente importante no processo da salvação, uma vez que ele é codificado na linguagem humana, trabalhado, né, como uma literatura, como uma revelação escrita, e esta revelação escrita tem por conteúdo a revelação do Filho de Deus, da salvação e etc. Então, em muitos contextos, a salvação ela é mediada através do conhecimento, colocando o conhecimento, né, como algo extremamente importante e exaltado, né, no cristianismo. Ok, isso pode ser bem defendido de forma tranquila, mas colocar o conhecimento como indispensável no processo da salvação é colocar as pessoas que ficaram aquém do conhecimento, seja por morrerem na infância, por serem retardados mentais, por não terem tido acesso à Bíblia e etc., aí se perderam, e isso também não é suficiente para a perdição, uma vez que a gente tem que trabalhar com outros princípios a partir da falta do conhecimento para quem nunca recebeu a Bíblia, por exemplo. E aí a questão das crianças, dos débil mentais e etc, e outras discussões também. Então precisa ir um pouco com freio com essas linguagens assim muito inclusivistas, muito absolutas, muito radicais, porque não é exatamente esse o caso para todo mundo, e não sendo assim, então o conhecimento não é indispensável para o processo de salvação, dependendo de circunstâncias específicas na vida, experiência de vida de pessoas específicas, ok? Então, continuando. Se a missão da igreja é a missão de Deus, e se na ausência dos crentes o Espírito continua a cumprir a missão divina, estou disposto a sugerir que o conhecimento também está disponível aos que não têm acesso à revelação especial de Deus. Opa, estamos indo num caminho legal, hein? Devemos ter em mente, em primeiro lugar, que a criação revela algo do Criador. A sabedoria de Deus é encontrada no mundo natural, porque cada característica estava no pensamento divino original. Mesmo depois da queda, a natureza continua a revelar de forma imperfeita a sabedoria e o poder de Deus. Paulo parece argumentar que tal nível de conhecimento seja suficiente para condenar os seres humanos, em Romanos 1, versos 19 a 25. Mas a questão é se também é suficiente para conduzi-los à salvação.
Então veja, o Ángel Manuel Rodrigues agora está começando a trabalhar num sentido interessante. Bom, existe um conhecimento de Deus que não é mediado necessariamente pela escritura, pela revelação bíblica e tal, mas pela natureza e tal. E Paulo, inclusive, vai trabalhar um pouco dessa questão aí do que vai dar um fundamento para uma teologia natural e etc. E, inclusive, dizer que quem rejeita Deus dentro desse contexto é justo que se perca, porque pode conhecer a Deus. O que é possível ser conhecido de Deus foi manifesto entre eles e, mesmo assim, não o glorificaram como Deus e etc. Então, no contexto da perdição, aparentemente fica muito claro que essa revelação natural, que não envolve o conhecimento da Bíblia ou do Evangelho em si, são suficientes para uma pessoa se perder de uma maneira justa. Porque conheceu Deus de alguma forma e rejeitou Deus, então pode ser condenado. Agora o ponto é se essas pessoas nunca ouvissem falar do Evangelho, da Bíblia, de Deus, de Cristo, esse conhecimento natural poderia ser aceito de uma tal forma que o verdadeiro Deus fosse verdadeiramente adorado e uma real experiência de salvação acontecesse dentro de um contexto de uma revelação natural? Essa é a pergunta e ele continua respondendo dizendo assim: o salmista escreveu, Salmo 19, versos 1 e 2 e verso 4. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo. O importante é que a natureza revele algo de Deus a cada ser humano. A percepção dessa revelação é possível porque os seres humanos parecem ter uma consciência religiosa natural, implantada por Deus no coração do homem na criação. Ellen White comentou: os gentios serão julgados de acordo com a luz que lhes foi dada, de acordo com as impressões que receberam do Criador na natureza. Signs of the Times, 12 de agosto de 1889. Então vejam, aqui as coisas começam a ficar interessantes, né? Se os gentios vão ser julgados de acordo com a luz que eles tiveram, então isso pode implicar que, em resposta à luz que tiveram, alguns gentios se perderam e outros foram salvos. Tudo em Cristo, porque esse próprio conhecimento de Deus que foi concedido na natureza, ele é mediado por Cristo, uma vez que, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, se através do que foi feito se pode conhecer a Deus, este conhecimento é em Cristo, é mediado pelo Filho de Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez, ok? Então isso pode abrir espaço sim para a salvação ou perdição, independentemente do conhecimento da revelação bíblica, ok? Então vamos continuar. Segundo ponto. Nosso segundo ponto está intimamente relacionado com o anterior. A capacidade humana de raciocinar torna possível que Deus transmita conhecimento aos seres humanos, que não têm acesso à sua revelação especial. Seria uma questão assim de consciência, de mente, de princípios filosóficos pelos quais você consegue abordar a realidade do mundo e perceber que o mundo tem um criador, que o mundo tem ordem, que o mundo tem beleza, que existem coisas certas e erradas no mundo, e etc. E questionamentos a respeito da morte, da natureza, da vida, não sei o quê, de uma vida que não é eterna e da necessidade de vida eterna, e vida após a morte, etc, etc, etc. Aí ele continua dizendo assim: nesses casos, a razão não opera apenas com base no que é visto na natureza, mas também através da providência divina. As operações da natureza estão sob o controle do Senhor. Paulo diz que nele, em Jesus, tudo subsiste, Colossenses 1,17. E Deus é que faz nascer o sol sobre os bons e maus e vira chuva sobre justos e injustos, Mateus 5,45. Paulo acrescenta que Deus a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus faz isso para os homens, para que eles busquem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Atos 17, verso 25. Então veja, todas as experiências dos seres humanos com a vida e com a realidade acabam sendo uma experiência com Deus, e se a partir da experiência da realidade o homem consegue conhecer, pelo menos em certo sentido, a Deus, este conhecimento pode ser inclusive salvífico, né? Porque, de alguma maneira, Deus se revela como alguém que é bom, como alguém que é amor, como alguém que é espírito, como alguém que está presente, como alguém que é poderoso, e etc. E isso surge como resposta dos problemas na vida diária dos seres humanos e pode, inclusive,
vamos pensar assim, conduzir o homem que não tem a revelação bíblica a ter algum tipo de experiência espiritual, de salvação, ou pelo menos com implicações de salvação em determinada direção, em determinado grau desse tipo de experiência com Deus. Aí, o Ángel Manuel Rodrigues coloca uma citação de Ellen White, onde ela diz: os gentios têm capacidade de raciocínio e podem distinguir Deus em suas obras criadas. Deus fala a todos os homens através de sua providência na natureza. Tornou público a todos que ele é o Deus vivo. Os gentios poderiam argumentar que as coisas não poderiam ser sido feitas numa ordem exatas e elaboradas intencionalmente, sem um Deus que tivesse originado todas as coisas. Eles poderiam raciocinar da causa para o efeito, que deve haver uma causa primeira, um agente inteligente, que não poderia ser outro senão o Deus eterno. A luz de Deus na natureza está brilhando continuamente para as trevas do paganismo, mas muitos dos que veem a luz não glorificam o Senhor como Deus. Então aí a revelação natural ela vai sendo colocada em uma certa tensão, que ela revela Deus e ao mesmo tempo, mesmo assim, alguns que enxergam Deus na criação rejeitam Deus. E vão se afastando dele, e vão dando assim, não vão dando ouvidos e etc. às coisas que a natureza diz a respeito de Deus, quanto ao seu poder, quanto ao seu amor, quanto à sua existência, e etc. Mas aí você já começa a perceber que a teologia natural ela é necessária, aliás, ela é suficiente para contextos de perdição, porque aí é justo que o homem que rejeite Deus seja rejeitado por ele. Deus deu a oportunidade dele conhecê-lo, mas ele não quis, não se aprofundou, e mesmo conhecendo, não o glorificou. E aí é toda a argumentação de Paulo. Isso claramente sugere que Deus pode utilizar a revelação geral para conduzir as pessoas a glorificá-lo. Então, assim como vai existir o pagão que vai não glorificar a Deus conhecendo Deus, a gente tem que trabalhar com a noção do pagão que vai conhecer Deus e que vai glorificar Deus, e isso vai ter implicações de experiência de salvação a despeito da revelação bíblica. Numa relação com a revelação geral de Deus, o pagão pode encontrar a fé em Deus, que é uma fé salvífica mediada por Cristo e em Cristo, ainda que lhe falte a consciência, né, da redenção em Cristo, da encarnação de Deus em Cristo, de toda a história do Evangelho e toda a revelação bíblica, Antigo e Novo Testamento. Em terceiro lugar, há também uma consciência moral no ser humano, que Deus pode usar para alcançá-los, na ausência da revelação especial preservada nas Escrituras. Isso está relacionado ao fato que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. A queda não obliterou totalmente a imagem divina na natureza humana. Talvez isso pudesse ser chamado de intuicionismo. Ético ou moral, que é a questão da intuição. Né? Intuições éticas e intuições morais são presentes em todos os seres humanos. Isto é, ocasionalmente, os seres humanos são capazes de aprender diretamente moral dentro de uma situação particular. Parece que temos um senso de dever que nos impulsiona a procurar o que achamos que é certo, embora muitas vezes não sejamos capazes de praticar o bem. Esse senso de dever geralmente é chamado de consciência. Jesus parece estar se referindo a isso quando diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, verso 11. Paulo também se refere a este aspecto da natureza humana em Romanos 2, versos 14 e 15. Os gentios não têm lei, procedem por natureza em conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui, além das questões da teologia natural, da existência e etc., existe a capacidade do ser humano raciocinar e encontrar Deus mediante princípios filosóficos e etc. E aqui também existem as questões morais, porque quando Deus coloca uma consciência moral no ser humano, ele é capaz de perceber o que é certo ou errado, pelo menos em certos níveis, e inclusive se arrepender das coisas erradas que fez, e buscar as coisas certas, e isso tem um forte quê de experiência de salvação, né? É o arrependimento do mal e uma conversão na direção ao bem. Então isso é muito interessante, e isso pode ser vivido também da parte de pessoas que nunca tiveram a revelação bíblica. Em quarto lugar,
Existem também o que pode ser chamado de revelações particulares, ocasionalmente dadas aos gentios, que diferem da revelação geral da Bíblia, né? Encontramos alguns exemplos, inclusive descritos na Bíblia, e Ellen White também chama a atenção para isso. Por exemplo, Deus repreendeu Abimeleque, rei de Gerar, por ter tomado a esposa de Abraão, e o instruiu sobre o que fazer, Gênesis 20, versos 1 a 3. Então aquele homem não era um cristão, não era inclusive um israelita, estava fazendo uma coisa errada e Deus foi lá e deu uma visão, e deu uma impressão, e deu uma repreensão, e mostrou para ele como consertar aquela situação. Então por que Deus iria agir de uma outra forma com outras pessoas que não conheceram nada do povo de Israel, nada da Bíblia, nada de Cristo e etc. Esse é o princípio que está sendo delineado aqui. Também Deus falou a Faraó num sonho que foi interpretado mais tarde por José. Deus deu revelação a Balaão, ao Faraó Neco, também a Nabucodonosor, e a Cornélio, que era um gentil que temia Deus e não tinha um cristão para ensiná-lo. O Senhor falou com ele diretamente em visão e o encaminhou a Pedro, Atos 10, versos 1 a 10. Então são vários exemplos bíblicos de pessoas que, em tese, não eram do povo de Deus, não tinham a revelação bíblica, mas ainda assim Deus se revelou a eles, mostrou coisas para eles e etc. E a salvação também pode estar implicada nesse tipo de coisa também, né? O arrependimento, a fé, o conhecimento de Deus, a adoração, quando o ser humano não rejeita e se aprofunda e tal, e muitos pagãos podem ter tido então a experiência da salvação mesmo sem ter tido o conhecimento da Bíblia. Aí ele diz, o que estou sugerindo é que Deus não se permite ficar sem testemunha entre as nações que vivem numa profunda escuridão espiritual. Os incidentes listados acima foram casos isolados, mas estabelecem a possibilidade de que Deus falou em toda a história de maneiras similares a muitas outras pessoas, em lugares diferentes e fora de sua comunidade de aliança. Ellen White apoia essa linha de argumento. Fora da nação judaica houve homens que predisseram o aparecimento do instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade, e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Uns após outros, quais estrelas no céu enegrecido, haviam se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Então, além dos exemplos bíblicos, ele coloca uma ideia de que Ellen White confirma isso, que as pessoas que buscaram a verdade, Deus não as deixou em completa ignorância, e houve algum sentido de esperança, de luz, inclusive de comunicado de que o próprio Mestre, Jesus, viria. Em alguns momentos Ellen White fala sobre isso, depois vai ter aqui a citação, e é isso. Então, ela continua. Ángel Manuel Rodrigues continua. Ellen White, claramente está descrevendo o que chamo de revelações particulares, dadas sob inspiração do Espírito Santo. Portanto, parece correto concluir que Deus se revelou de diferentes formas aos seres humanos fora de sua comunidade da aliança, a quem confiou os privilégios e responsabilidades da revelação especial. Faz-se necessário uma palavra de advertência. Devemos diferenciar o conhecimento da salvação. Embora o conhecimento seja necessário a fim de ser salvo, o conhecimento por si só não salva os pecadores. Nesse ponto, eu inclusive quero discordar do Ángel Manuel Rodrigues naquilo que eu já falei antes, que o conhecimento é necessário para ser salvo. Não, não é. O conhecimento pode ser necessário para ser salvo em contextos onde o conhecimento é disponível, e se a pessoa rejeitar o conhecimento, ela é perdida, então ela precisa conhecer e precisa se aprofundar, inclusive disso depende aí o seu arrependimento, a sua fé, né, e etc, para a salvação. Mas não é uma questão do conhecimento como necessário, e aí isso implicaria na certeza de perdição dos povos que não tiveram conhecimento, ou das pessoas que morreram muito jovem antes de poder trabalhar com a questão do conhecimento. Ok? Então é isso. E depois, aqui, ele vai dizer no último parágrafo que eu vou ler, revelação geral e revelação particular e mesmo revelação especial não são suficientes para a salvação da alma. Sempre que utilizamos a frase o conhecimento salvífico, devemos definir o que queremos dizer com isso, porque esse conhecimento por si só não é salvífico. Seres humanos precisam de algo mais. O grande ponto, eu acho, para o qual o Ángel Manuel Rodrigues está apontando aqui, é que, por exemplo, mesmo pagãos que acreditaram em Deus, eu acredito que Deus existe. Isso não quer dizer que ele foi salvo. Eu acredito que Deus existe, mas eu vivo em pecado, não estou nem aí, não me arrependo. Um cristão que fizer assim vai ser salvo? E agir dessa maneira vai ser salvo?
Não. Assim também, um pagão, se fizer desta forma, não vai ser salvo, senão o diabo ia ser salvo. O diabo acredita em Deus, mas não vive uma fé coerente, ou obras coerentes com aquilo que crê da parte de Deus. Então, conhecer por si só, crer em Deus nesse ponto do conhecimento por si só, não é algo salvífico. É necessário que, além do mero conhecimento formal, seja ele filosófico, seja ele por uma revelação especial, por uma intuição, por um estudo, por alguma coisa desse tipo, que não envolva nenhum contato com a Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento, e isso por si só, esse conhecimento não é necessário. Até porque se fosse, aliás, não é suficiente para a salvação, porque se fosse até, a pessoa seria salva mediante esse conhecimento. Aí também já não seria pela fé em Cristo, não seria por Cristo, pela redenção que ele realizou, mas seria a salvação pelo conhecimento. Seria uma forma de gnosticismo, né? Então, o Ángel Manuel Rodrigues está alertando quanto a isso. Ainda que a gente possa pressupor que Deus se revelou de uma maneira especial através da consciência, de visões, de sonhos, de intuição, de filosofia, de inúmeras formas, esse conhecimento ele não é salvífico em si. É necessário que se acrescente ao conhecimento a obra do Espírito Santo, que vai ser aquilo que ele vai tratar no próximo capítulo.